Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Revisa Aqui. Meu nome é Lívia, essa é a segunda aula do primeiro ano e hoje vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Nós vimos na aula anterior que a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Ela é constituída por pequenas partículas, que são os átomos e as moléculas. E a matéria, ela pode se apresentar na natureza de diferentes formas. Essas formas com a qual ela se apresenta na natureza são os estados físicos da matéria. O que diferencia um estado físico do outro é a organização dessas pequenas partículas. Então, hoje a gente vai estudar como que essas partículas se comportam em cada estado físico. Esses estados, eles são definidos de acordo com alguns fatores, que são a pressão, a temperatura e pelas forças que atuam nas moléculas. Essas forças são as forças de coesão, que é o mesmo que força de atração, que faz com que as moléculas se aproximem umas das outras, e as forças de repulsão, que faz com que as moléculas se afastem umas das outras. Então, a gente vai estudar como que tudo isso se comporta em cada estado físico. E a gente tem 3 estados físicos principais, que são o sólido, o líquido e o gasoso. No estado sólido, as partículas estão bem próximas umas das outras. No estado líquido, elas já estão um pouco mais afastadas. E no estado gasoso, elas já se encontram bem afastadas umas das outras. Então, a gente vai entender direitinho como que é isso. Aqui eu fiz uma tabelinha e a gente vai completando ela de acordo com as características microscópicas, que são aquelas que a gente não consegue identificar a olho nu, e características macroscópicas, que são aquelas que a gente consegue ver a olho nu. Então, no estado sólido, a gente tem predominantemente as forças de coesão. Então, essas forças de coesão, de atração, faz com que as partículas se encontram bem próximas e organizadas. Então, essas forças são atuantes no estado sólido. E a gente tem também forma e volume definidos. Não sofre compressão. Um exemplo disso é um cubo de gelo. Se você pegar um cubo de gelo e colocar ele dentro de um copo, ele vai continuar sendo um cubo de gelo e vai ter o mesmo volume. Então, a gente tem forma e volume definidos. No estado líquido, as forças de atração são menos intensas, e isso é o que permite um maior movimento das partículas e menor organização. Então, nesse estado, as partículas já estão um pouco mais afastadas, um pouco mais desorganizadas. E o estado líquido possui volume definido, porém forma variável. Se a gente pensar na água líquida, vamos pensar em um copo cheio de água líquida. Se a gente pegar essa água desse copo e passar para uma garrafinha, o volume de água vai continuar sendo o mesmo, porém a forma vai mudar, porque a água vai adquirir a forma da garrafinha. Então, no estado líquido, a gente tem uma forma variável. O líquido, ele vai assumir o formato do recipiente que a gente colocar. E ele sofre pouca compressão. No estado gasoso, predominam as forças de repulsão. Por isso que as partículas estão bem distantes umas das outras. Essas forças, elas dão grande liberdade de movimento para as partículas. Elas vão ficar bem distantes, bem desorganizadas, elas podem se movimentar
para onde elas quiserem. E nesse estado, não temos forma nem volume definidos. Se a gente pensar no ar, vamos pensar numa garrafa PET cheia de ar. Ali dentro, ela possui um volume e uma forma. Só que se a gente conseguir pegar esse ar dessa garrafa e colocar em uma vasilha menor, a gente vai ter um volume reduzido e uma forma mudada, porque o ar ele vai adquirir o formato da vasilha. O mesmo aconteceria se a gente pegasse o ar dessa garrafa e colocasse em uma vasilha maior. A gente teria um volume aumentado e o ar ele adquiria a forma da vasilha maior. Então, no estado gasoso, a gente tem todo um espaço ocupado pelo gás, pelo ar. Então, ele sofre compressão e expansão facilmente. Ele tem o seu volume que pode ser comprimido ou expandido facilmente. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de sólido. A gente tem um cubo de gelo, uma barra de ouro, uma mesa de madeira. Tudo isso são sólidos. A gente tem alguns exemplos de líquidos, a água líquida, um suco, o mercúrio, que fica dentro do termômetro, ele em temperatura ambiente se encontra no estado líquido. E a gente tem o ar, a gente tem a fumaça, a gente tem um gás hélio, tudo isso se encontra no estado gasoso. Então, esses estados físicos, eles podem passar por mudanças. A gente pode passar uma substância do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Então, a gente pode mudar os estados físicos da matéria. E cada mudança de estado físico possui um nome de um processo. Então, a gente vai entender qual o nome, como funciona a passagem de cada estado físico. Do estado sólido para o líquido, a gente tem a fusão. Então, a fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. E isso acontece por meio do aquecimento. A gente aumenta a temperatura. Por exemplo, se a gente pegar um cubo de gelo que está lá dentro do congelador da nossa casa e tirar ele e colocar em cima da mesa, o cubo de gelo vai derreter e vai passar para o estado líquido. Por quê? Porque a gente aumentou a temperatura. Então, ele vai derreter e vai passar para o líquido. Vai acontecer uma fusão. Do estado líquido para o gasoso, a gente tem a vaporização. A vaporização, ela pode ser obtida de 3 maneiras, que é a calefação, a ebulição e a evaporação. A calefação é a mudança do estado líquido para o gasoso de uma forma extremamente rápida. Por exemplo, se vocês pegarem o dedo, colocar um pouquinho de guspe, encostar numa panela quente e fazer aquele tss, isso é calefação. Por quê? Porque o líquido que você encostou na panela quente vai ser transformado em gás muito rapidamente. Então, isso é calefação. Ebulição, a gente tem uma mudança ali intermediária. Por exemplo, se a gente pegar um pouco de água e colocá-la no fogo. Então, ela vai ferver e vai ir evaporando aos poucos. Então, isso é ebulição. E a evaporação é um processo muito lento de mudança de estado. Por exemplo, a secagem de roupa no varal. Então, a gente deixa ali evaporar naturalmente. Isso acontece de um processo lento e chama evaporação. Voltando ao nosso ciclo, a gente tem a mudança do estado gasoso para o líquido, que se chama condensação ou liquefação. A condensação é quando a gente tem a mudança de um vapor para o estado líquido. E a liquefação é quando a gente tem um gás que se transforma em líquido.
Um exemplo de condensação são as gotículas de água que se formam na parte externa de um copo que tem uma água bem gelada. Você tira o copo da geladeira bem gelado, cheio de água, e aí vocês vão ver formando umas gotículas de água. Isso acontece porque o vapor de água presente no ar, ele condensa quando ele entra em contato com a superfície fria do copo. Então, a condensação, ela acontece com uma diminuição da temperatura. Então, quando o vapor de água entra em contato com uma superfície fria, ele condensa e forma as gotículas de água. E do estado líquido para o sólido, a gente tem a solidificação. Então, um exemplo é a gente pegar água líquida, colocar no congelador e vai virar o gelo. Então, a gente tem ali também uma diminuição da temperatura. Com isso, a gente pode perceber que quando a gente passa do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, a gente aumenta a temperatura. Quando a gente transforma do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, a gente tem uma diminuição da temperatura. E existem ainda mais duas mudanças de estados físicos, que são a sublimação, que é a passagem do estado sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido. Um exemplo é a naftalina, que é usada dentro do guarda-roupa para evitar traça, evitar barata. O gelo seco passa do estado sólido para o gasoso sem transformar em líquido. E a gente tem a ressublimação, que é a passagem do gasoso para o sólido sem passar pelo estado líquido. Além dos 3 estados básicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso, a gente ainda tem mais 2, que eu vou falar bem rapidinho para vocês. A gente tem o plasma, que é considerado o 4º estado físico da matéria. É um estado onde o gás ele se encontra ionizado. O que é isso? As partículas, elas adquirem cargas positivas e negativas. Então, nesse estado, a gente tem temperaturas elevadíssimas, acima de 10.000 graus. Esse estado, ele é encontrado em regiões como o Sol, o núcleo das estrelas. Elas são formadas basicamente por plasma. São superfícies extremamente quentes. E a gente tem também o condensado de Bose-Einstein, que é considerado o 5º estado da matéria. Nesse estado, as partículas estão submetidas a uma temperatura próxima do zero absoluto, que é menos 273 graus. Então, nesse estado, a gente tem temperaturas muito baixas, muito baixas. E a característica desse estado é que as partículas, elas se comportam de uma maneira extremamente organizada, que chegam a vibrar com a mesma energia como se fossem um único átomo. A velocidade é tão baixa, que chega a ser impossível medir. Então, esse estado, ele foi produzido pela primeira vez no laboratório e a gente tem uma representação dele, mas não existe na natureza. E para finalizar, eu trouxe aqui as características de como as partículas da matéria se comportam em cada estado físico. No estado sólido, a gente tem elas bem próximas umas das outras e bem organizadas. No estado líquido, elas têm um pouco de liberdade de movimento, elas estão um pouco desorganizadas. No estado gasoso, elas se encontram bem desorganizadas e estão bem mais livres para se movimentarem. No plasma, elas se encontram ionizadas, ou seja, adquirem carga positiva e negativa, e se encontram em velocidades muito rápidas.
E no condensado de Bose-Einstein, elas estão tão próximas umas das outras, que todas elas chegam a vibrar como se fosse um único átomo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos. Deixem suas dúvidas nos comentários, se inscrevam no nosso canal e até a próxima!